Você já se perguntou como é que um sommelier faz para degustar o vinho, para reconhecer os aromas, para saber qual é o perfil do vinho, para descrever, etc. Você já ficou curioso a respeito disso? Bom, eu sou Marco Ferrari, sommelier, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo da degustação como um verdadeiro profissional faz. Acompanhe. Na verdade, a degustação do vinho é de fundamental importância, porque é só através da degustação que você vai conhecer de verdade o vinho. Primeiro, você vai verificar se aquele vinho que você está degustando apresenta algum defeito, alguma imperfeição, algum problema, e aí você, no caso, evita, retira a garrafa e já vai devolver aquele vinho para quem lhe vendeu para que ele possa trocar a garrafa. Mas a parte mais interessante da degustação é para você entender realmente qual é a pegada do vinho, para você entender se se trata de um branco que tenha mais refrescância, de um branco que tenha uma pegada mais salina, e aí você resolver eventualmente com que prato você vai combinar aquele vinho. Se caso de um vinho tinto, por exemplo, saber qual é o tanino dele, o corpo dele, a estrutura, todos esses detalhes você só vai poder saber na degustação. Além das informações que contém no rótulo, portanto, a degustação é o segundo passo e o mais importante para você realmente conhecer o vinho sem se deixar levar pela opinião dos outros, mas formando sua própria opinião. Por isso que a degustação é importante, para você conhecer o vinho e para você conseguir formar um critério objetivo sobre a qualidade do mesmo, sem se deixar levar um amigo disse que aquele vinho é bom, na revista saiu, etc. Vai por mim. Prove o vinho, aprenda sobre o vinho, aprenda a conhecer o vinho para você mesmo poder ter suas próprias conclusões. Vou explicar para vocês. O sommelier, ele trabalha na análise sensorial, portanto, na degustação de vinho, utilizando 3 etapas. Primeiro, se faz análise visual para verificar a cor do vinho, a tonalidade, etc. E eventuais defeitos que às vezes aparecem, como, por exemplo, uma turbidez, enfim. A seguir, vai exame olfativo, onde você evidencia os aromas que o vinho se apresenta. E finaliza com o exame gustativo, onde realmente você vai entender qual é a pegada daquele vinho. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo dessas 3 etapas para você ver que às vezes parece mais difícil quando a gente explica do que quando a gente faz na realidade. Por isso que peço para você me acompanhar, que já já vou te mostrar como isso funciona. Primeiramente, para fazer a degustação do vinho, não precisa encher a taça. Um pouquinho tanto que eu coloquei aqui já é bastante. Aliás, até menos já resolveria o problema. Vamos começar então pela análise visual. Na análise visual, a gente vai inclinar um pouquinho a taça para poder verificar a transparência. A transparência você verifica com uma mesa clara, ou uma toalha branca, ou uma folha de papel, para você verificar literalmente a intensidade do vinho. Esse é um vinho tinto, então é claro que a intensidade da cor dele é bastante importante. Dificilmente você vai ver alguma transparência. Porém, na borda do vinho, aqui naquele que é chamado anel do vinho, você vai ver que a cor dele modifica. Então você, através da análise dessa cor, você vai verificar, por exemplo, se se trata de um vinho muito velho, um vinho muito jovem, etc. Quanto mais a cor dele vai degradando, ou seja, quanto mais o vinho vai partindo do meio de uma cor mais intensa para uma cor bem mais clarinha, mais esse vinho provavelmente tem uma certa idade um pouco mais avançada, o que nos dá a ideia de um vinho já um pouco mais envelhecido, um vinho de guarda. Esse não é o caso, um vinho jovem, então ele tem uma cor bastante uniforme. Outro aspecto muito comum nos vinhos, seja tinto, seja branco, sobretudo aquele que tem um teor alcoólico um pouco mais elevado, é as lágrimas que o vinho deixa. O que é que são as lágrimas? As lágrimas são basicamente essas formações de líquido que escorrem ao longo da taça depois que você deu uma virada no vinho. Então, o vinho vai descendo na borda da taça e quanto mais essas lágrimas forem lentas ao descer, mais o teor alcoólico do vinho é elevado. Vocês veem que aqui as lágrimas estão descendo com uma certa lentidão, com uma certa calma. Então, isso significa que o vinho tem um teor alcoólico de médio para um pouquinho mais elevado. E tanto é que provavelmente esse vinho deve girar em torno de 13,5%. Que para o vinho já é um teor alcoólico de boa importância. Bem, gente, entenderam então a análise visual simples? Não é só verificar a tonalidade de cor, eventuais impurezas e dar uma olhada nas lágrimas para ter uma ideia do teor alcoólico.
Agora vamos para a análise sensorial, a parte mais intrigante. A análise sensorial do vinho, a análise olfativa do vinho, na verdade, é a parte mais intrigante porque é onde você vai descobrir os aromas que o vinho tem. Todos nós temos capacidade de perceber os aromas. Qualquer aroma que você sinta na rua, num supermercado, numa feira, enfim, nós temos essa capacidade. Digamos, a dificuldade eventual que a gente pode ter é saber a que aroma corresponde àquele que não estamos sentindo. Ou seja, dar nomes aos bois. Você está sentindo um aroma lá dentro, às vezes mais de um, mas não consegue entender qual é o aroma, que tipo é. É por isso que a gente precisa de prática para análise olfativa. Mas vamos ver como é que a coisa funciona. Primeiro, aqui está o copo. Eu vou fazer uma primeira olfação do vinho para sentir se tem algum defeito, algum problema, como por exemplo cheiro de rolha, cheiro de mofo, cheiro de podridão, eventual, que é muito raro, para dizer a verdade. Porém, pode acontecer e você vai pegar na hora. Se perceber um aroma desse, nem insista, devolve logo a garrafa, porque obviamente estamos diante de um vinho defeituoso. Mas a grande maioria dos vinhos, 99%, não apresentam nenhum tipo de defeito. Então podemos seguir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Verificar então qual é a pegada do vinho, a intensidade do aroma. A intensidade do aroma é o quê? A potência, a força com que o vinho exala o aroma, com que ele sai do líquido e vai completar a taça. A seguir, nós vamos fazer esse movimento com o vinho. Tá vendo? Para que serve isso aqui? Muita gente diz, isso aí é frescura, negócio de sommelier, não sei o quê. Não. Esse movimento serve para que o vinho, subindo pelas laterais da taça, ele possa aumentar a área de contato com o oxigênio e o próprio vinho. Dessa forma, as moléculas odoríferas se volatilizam com mais facilidade. Como a boca da taça é mais fechadinha, elas ficam dentro, o aroma do vinho fica preso na taça e você pode perceber com muito mais facilidade. Aqui, quais são os aromas que a gente percebe? Geralmente, nos vinhos, seja branco, seja tinto, os aromas de fruta são os mais importantes, são aqueles que aparecem com mais facilidade e com mais facilidade você consegue identificar. Vou dar uma ajuda para você, vamos lá. Vinho branco, geralmente, tem 3 tipos de fruta, sobretudo 3 tipos de fruta. Pode ser uma fruta cítrica, e aí você lembra, por exemplo, limão, lembra laranja, lembra tangerina, casca de limão, às vezes, casca de laranja. Essa daí é a família das frutas cítricas. Depois tem as frutas tropicais, por exemplo, abacaxi, que é bastante comum encontrar em algum tipo de vinho. Alguns outros podem apresentar maracujá, né? Então, essas são as frutas tropicais, manga, eventualmente, essas são as frutas tropicais. E depois tem as frutas à polpa branca, sobretudo de vinhos que são produzidos em clima não muito frio. Aí vai, por exemplo, pera, maçã, né? Frutas à polpa branca. Portanto, vocês já viram, você já tem 3 tipos de fruta para você associar aos vinhos brancos. Fruta tropical, fruta cítrica, fruta de polpa branca. E os vinhos tintos? Os vinhos tintos geralmente apresentam um aroma de fruta vermelha ou de fruta negra. Qual é a fruta vermelha? A fruta vermelha pode ser morango, pode ser framboesa, pode ser essas frutinhas de bosque, não é? Quais são as frutas pretas? A fruta preta, por exemplo, a mais emblemática é a ameixa, que é muito comum encontrá-la, às vezes, até uma ameixa seca, uma ameixa dessecada, né? Aquela ameixa desidratada. Outros aromas que poderão apresentar no vinho, geralmente pode ser aroma de especiarias, como, por exemplo, o grupo das pimentas do reino, etc. Então, o vinho, você vai perceber esses aromas e vai começar a classificá-los pelo mais simples. Ou seja, você não precisa descrever se esse vinho tem aroma de cereja, lembrando cereja. Vai na fruta vermelha, vai no frutado, se você achar que é complicado. Você está se percebendo algum aroma que lembra, por exemplo, como é o caso desse vinho, lembra especiaria como a páprica, etc. Não se preocupe em identificar o tipo de especiaria. Se é uma pimenta, se é uma páprica, vai na especiaria. Então nós temos um vinho com perfil frutado, de fruta madura, fruta vermelha madura com especiaria. Pronto, você já descreveu o seu vinho, você já chegou no ponto de o pessoal ficar interessado pelo que você está falando. E esse é o começo, porque você, a partir da sua análise sensorial, a partir da sua prática, a partir dos vinhos que você vai degustando, então você vai começar, sobretudo se tiver uma orientação de algum profissional ou de alguns amigos que conhecem um pouco mais, você vai começar a conhecer esses aromas, aprender esses aromas de uma forma mais assertiva. E aí você vai começando a formar aquela que é chamada de memória olfativa.
Uma vez que você sabe que aquele aroma que você está sentindo é associado a uma fruta preta, por exemplo, acabou-se. Toda vida que você sentir esse aroma é fruta preta. E já isso vai sair no automático. Aos poucos você vai se tornar um craque na degustação. É só duas coisas: prática e moderação. Isso é a coisa mais importante. Prática, para você praticar a degustação, e moderação, porque a degustação demanda moderação e atenção no que se faz. E não litros e litros de vinho. Não é por aí que você vai aprender a degustar o vinho. Valeu? Beleza, gente. Exame visual resolvido. Exame olfativo resolvido. Agora é o gustativo. O gustativo é um pouco diferente. O gustativo é o final, é o que fecha praticamente todo o percurso gustativo, todo o percurso da nossa degustação. É no exame gustativo que você bate o martelo sobre o perfil do vinho, sobre as características do vinho. É sem dúvida determinante, talvez não seja tão intrigante como o exame olfativo, que vai te apresentar os aromas, mas ele tem uma peculiaridade. É onde você vai definir realmente qual é o tipo de vinho que você está degustando. No exame olfativo, rapidamente vamos resumir, o que é que você faz? Você vai buscar no vinho os aromas que você já conhece, tentar identificá-lo e, logicamente, comunicá-lo, percebê-lo, etc. Beleza, então é uma espécie de trabalho de investigação. Você vai, através do seu conhecimento prévio, ou então formando sua memória olfativa passo a passo na degustação, você vai reconhecer esses aromas. No exame gustativo é até mais simples. No exame gustativo você apenas coloca o vinho na boca, deixa o vinho passear pela boca inteira, pega um pouquinho de oxigênio, engole o vinho, ou cospe também, existe essa opção. A partir daí, você apenas presta atenção nas reações que a sua língua, que a sua boca vai ter quando você coloca o vinho dentro dela. É uma questão de prestar atenção, é uma questão de sensibilidade e de atenção para você perceber as características do vinho através das reações da sua própria boca. Mas vamos deixar de conversa e vamos passar para a parte prática. Então, vamos à parte gustativa. Poucos segundos já são suficientes para você compreender o perfil desse vinho. Esse é um vinho tinto. O vinho tinto pode se comportar de diferente maneira na sua boca. Por exemplo, quando você coloca um vinho tinto na boca e você vai deixando ele descer rumo à garganta, digamos assim, é comum que alguns vinhos, ao passar pela língua, eles deixem como uma espécie de rastro, como se alguma coisa fosse apresentar uma rugosidade na sua língua. Então, essa sensação de rugosidade, essa sensação de secura, de leve secura, de enxugar, né, como que sua língua fosse enxugada pelo vinho, parece um paradoxo, mas se prestar atenção vai ver que não é. Então, essa sensação é dada pelo tanino. Pode acontecer com os vinhos tintos, é comum que aconteça com os vinhos tintos, não necessariamente. Certamente não vai acontecer com os brancos, tá? Não procure essa sensação nos brancos que não dá, mas no tinto poderá aparecer. E muitas vezes o que é que acontece? À medida que você vai percebendo o vinho passar e deixar esse rastro pela sua língua, pode ser que quando ele chega no meio da língua, aí uma outra sensação lhe ocorre. Das laterais da língua parte uma salivação, ou seja, a sua língua reage e vai salivando, vai soltando a saliva para poder, digamos assim, combater essa sensação de secura. À medida que você vai percebendo isso, então você terá o padrão, digamos assim, terá o indício da acidez do vinho. Então, no caso do vinho tinto, vamos resumindo, se você for sentir a secura na língua, é o tanino, mas quando você sente a reação da salivação, então essa aí é a acidez. Geralmente o que acontece? Uma contrabalança a outra e apresenta o equilíbrio do vinho. Se por acaso uma das duas sensações se sobressai, então você terá um vinho mais ácido do que tânico. Se sobressair a salivação. Se o enxugamento se sobressai, prevalece, ou seja, a língua está tentando vencer com a salivação, mas não aguenta porque o vinho tomou a salivação dela, então aquele é um vinho tânico, um
vinho que apresenta bastante tanino. Deu para entender? Veja de novo, se for o caso, porque isso é o ponto crucial, o ponto mais importante. A seguir, o vinho desce pela garganta e vai-se embora. Aí você, o que é que você faz? Você fica quietinho e fica percebendo quanto tempo o aroma do vinho permanece na sua boca. O sabor do vinho permanece na sua boca. Então, esse tempo que o sabor do vinho permanece na sua boca vai lhe dar a persistência do vinho. A gente costuma dizer que um vinho que tem uma permanência superior ou que chega a 10 segundos é um vinho intenso, é um vinho elegante, é um vinho que tem um grande potencial de acompanhar, por exemplo, pratos saborosos, pratos elaborados, etc. Só que veja bem, geralmente essa sensação, para chegar nessa sensação, você precisa fazer um investimento um pouquinho mais elevado, porque essa é uma característica de grandes vinhos, ok? Mas comece a provar com vinho mais barato, comece a buscar essas sensações, veja qual é aquele vinho que te apresenta um tanino um pouco mais assim marcante, qual é aquele vinho que te apresenta uma salivação, uma acidez, portanto, mais marcante. Isso é fundamental para você entender qual é o perfil do vinho. Independentemente de marca, de região, de uva, de produtor, etc. Começa pela característica do vinho. É aí que você vai aprender a conhecer o vinho de verdade. Pronto, agora você já tem as bases para aprender a degustar um vinho como se deve. Então, bora para frente. Procure o vinho, vai degustando, vai provando, vai registrando essas sensações que eu descrevi aqui nesse breve vídeo, porque essa é a base para você literalmente conhecer o vinho de verdade. Se você gostou desse conteúdo, eu sou Marco Ferrari, sommelier. Inscreva-se nesse canal, compartilhe com um amigo, ative o sininho para sempre ver as novidades que vão aparecendo por aqui e ajude a divulgar a página, porque a gente faz divulgação sobre o vinho. E se você gosta, lembre que é uma grande coisa, muito legal a degustação de vinho, conhecer sobre vinho. Vinho não é apenas bebida, vinho é cultura, é o mais importante na degustação. Lembre-se das duas coisas: atenção na prática e moderação. Aprender a degustar vinho não é derrubar litros e litros, não, é atenção na degustação. E, portanto, pratique com moderação. Valeu? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.